Muito bem, vamos começar então nossa jornada de GeoGebra. Eu sou o Leandro Nascimento e nós fazemos parte da equipe Questão Pensada. Primeiro nós gostaríamos de fazer o nosso agradecimento a todos que confiaram nesse trabalho. A gente está apenas começando, então tem muita coisa ainda para melhorar e contamos com a colaboração e interação de vocês. Serão 4 encontros e que a gente vai sempre fornecer para vocês o planejamento de tudo que a gente está pensando para aquele encontro, e você pode adiantar, avançar, retroceder, ver de novo, sempre no seu ritmo. A gente queria saber de onde vocês são, Coloca aí a hashtag Jornada de GeoGebra e fala o estado que vocês estão falando, até para os outros colegas também terem essa interação com vocês. Nosso objetivo principal é aproximar a pesquisa da sala de aula, e nesse primeiro encontro nós vamos exibir uma construção feita pelo Rafael, Wagner e por mim no 12º Encontro Nacional de Educação Matemática. Uma boa jornada a todos e seguimos juntos! Vejamos então o nosso planejamento. Falaremos agora dos objetivos e no início nós pensamos em gerar uma reflexão sobre o ensino da matemática, oportunizar ao professor ou futuro professor preparar o seu material e trazer a pesquisa de ponta para dentro de sala de aula. Nos conceitos de matemática, abordaremos os números irracionais, a distância entre pontos. Essa distância entre pontos, exibiremos a solução algébrica e a solução geométrica. No GeoGebra, mostraremos como marcar pontos, construção de segmentos, distância entre pontos, a construção da caixa de texto, a fórmula no LaTeX, circunferência, caixa exibir e esconder, construção de botões, exibir e esconder objetos, construção de retas paralelas e tracejar um segmento de reta. Beleza, agora nós mostraremos o nosso applet no GeoGebra, o funcionamento dele. O objetivo é gerar uma reflexão sobre os números irracionais. E também que o professor ou futuro professor possa perceber que mesmo usando a tecnologia, nós precisamos ter alguns cuidados com relação às construções. Então, na primeira reflexão, utilizando os conhecimentos de matemática, qual a distância entre os pontos A e B? Bom, do ponto de vista algébrico, temos aqui a distância entre pontos, a formulazinha, sem nenhum problema. E quando eu clicar na segunda reflexão, vai aparecer a segunda pergunta, mas também a gente pode mostrar para o aluno que dá para resolver do ponto de vista geométrico e que essa distância aqui, na verdade, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Bom, mas na segunda reflexão, nós mandamos os alunos marcarem os pontos A e B no GeoGebra e perguntamos para eles qual a distância entre os pontos indicada pelo programa. Essa distância é o 3,16. Bom, então o aluno já começa a refletir sobre o raiz de 10 e o 3,16. Quando eu clico na terceira reflexão, é exatamente isso que nós perguntamos para o nosso aluno. Qual a relação existente entre o 3,16 e o raiz de 10? Será que eles são iguais? Um é maior que o outro? Ou um é menor que o outro? Quando eu clico na quarta reflexão, a questão é a seguinte: trace uma circunferência de centro em A em raio 3,16. E a pergunta é: o ponto B pertence a essa circunferência? E aí, o que nós podemos fazer para que o aluno perceba que B não pertence à circunferência? Bom, a primeira coisa é aproximar
né, o zoom naquela vizinhança. E ao fazermos isso, nós podemos perceber que B não pertence a essa circunferência. Ou seja, o aluno pode chegar à conclusão, né, através desse applet, que raiz de 10 não é igual a 3,16. 3,16 é uma aproximação do raiz de 10. E aí retomamos o zoom normal. A outra forma de verificarmos isso é usarmos uma opção que pouca gente conhece, que é a relação entre dois objetos. Nós clicamos aqui nessa setinha para baixo na opção do ângulo e aqui tem a relação entre dois objetos. Então clicamos no ponto B e na circunferência e o GeoGebra já fornece a informação de que o ponto B não pertence a H. Ok? Beleza, agora a gente vai pegar um arquivo novo, né, do GeoGebra, fazer toda aquela construção que vocês viram do applet. Então vamos começar construindo uma caixa de texto, né? Você vem aqui, clica nessa setinha para baixo e vai clicar em texto. Eu vou pegar do outro arquivo, mas você pode digitar. Aqui em editar, você vai digitar o que você quiser. Ele aparece bem pequenininho, né? Então você pode clicar com o botão da direita, vai em propriedades, clica aqui em texto e você tem a opção de colocar grande, muito grande, aí depende da sua aplicação. Vou colocar grande. Cliquei em OK, posso fechar, né? Então essa é aquela nossa primeira reflexão. E agora eu vou marcar esses pontos, né? Reparem que a gente está usando a malha ainda. Tem gente que gosta de usar a malha e tem gente que não gosta de usar a malha. Bom, usando a malha, para marcar o ponto fica bem tranquilo, né? Quando os números são inteiros. Então o primeiro ponto ali é 1 e 3. Vem aqui, dá um clique, ó. Meu ponto A é 1 e 3. Agora, vamos esconder essa malha. Então, para esconder a malha, você pode clicar com o botão da direita em cima do eixo e clica em malha. A malha digitar o ponto também. Então, o ponto B já aparece ali em cima. Ops. Vou apagar esse ponto C que não tem nada a ver. Vou reposicionar aqui para mexer no eixo. Você pode clicar ali em mover, janela de visualização. Arrastar para cá. Volto no ponteiro e mexo aqui na caixa de texto. Agora a gente vai escrever aquela fórmula no LaTeX, né, que marca o desenvolvimento algébrico, né, dessa distância entre pontos. Então, com esse botão aqui pressionado, né, do texto, a gente começa aqui a escrever a nossa fórmula. A distância entre os pontos A e B
será igual a raiz quadrada de quem, né? A gente quer escrever x1 menos x2 entre parênteses elevado ao quadrado. Mesma coisa para o y1 e y2. Então vou copiar para cá e aqui eu só vou trocar pelo y. Então reparem que como vai aparecer lá na nossa tela, né? x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, vou dar OK. Para a solução algébrica eu gosto de colocar a fórmula e o desenvolvimento para o aluno. Bem, já escrevi os outros dois, né? E aproveitei também para escrever o atividade 1 e o jornada de GeoGebra, já que a gente já passou por esse conhecimento da produção da caixa de texto. Agora, nós vamos colocar uma caixa, exibir e esconder objeto. Esse aqui. A legenda vai ser a primeira pergunta. E o que eu vou querer esconder, né? A pergunta e essa solução algébrica aqui. Vou botar aplicar. Reparem que essa caixa está selecionada, então está exibindo o que eu marquei. E se eu fizer isso aqui, ó, vai sumir, né, o que foi selecionado. Vamos deixar assim por enquanto. E vou colocar isso aqui no cantinho para não atrapalhar. A gente clica com o botão da direita e arrasta.